Hoje eu vou te mostrar a minha carteira pessoal de investimentos. É isso mesmo, eu quero te mostrar tudinho da minha carteira de investimentos para você ver se você se identifica, se a sua carteira tá mais rentável, tá melhor do que a minha, né? Eu acho muito importante a gente ter essa troca de experiências. Então fica comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, tudo bem? É isso mesmo, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui do canal a minha carteira pessoal de investimentos, mostrar tudinho para vocês. E desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, que isso ajuda muito o canal a crescer, e toda vez que sair vídeo novo você vai ser avisado pelo YouTube. E já deixa aqui nos comentários também como que tá a rentabilidade da sua carteira de investimentos. Tá uma rentabilidade positiva? Tá uma rentabilidade negativa? Deixa aqui nos comentários pra gente fazendo essa troca de experiências que eu acho muito válido, ok? Então bora pro vídeo que eu quero mostrar e contar tudo pra vocês o porquê de cada ativo que eu tenho em carteira. Para ficar mais fácil esse vídeo, eu quero dividir ele em três partes. A primeira parte que é a composição da minha carteira, a rentabilidade e os proventos, ok? Então assim, eu faço acompanhamento da minha carteira pelo site Status Invests. É um site muito bacana e existem vários sites que dá pra gente fazer o gerenciamento da nossa carteira de investimentos, como o Status Invests, o Investidor 10, existem vários deles. Só que eu comecei pelo Status Invests, eu nunca tive problema e eu gosto, pro que eu preciso ele me atende bem. Tem a versão paga, mas eu uso a versão gratuita, que para as ferramentas que eu utilizo ali no dia a dia, né, que são as ferramentas básicas, tá me atendendo super bem e eu não vi necessidade de trocar. Então você faz o seu cadastro, né, na conta do Status Invest, você cria uma conta ali, né, um login e uma senha. Gente, eu já peço desculpa de antemão, porque hoje eu não tô sozinha pra gravar, eu tenho a companhia ilustre da minha família inteira aqui em casa, então vocês vão ouvir ali uns ruidinhos, uns barulhinhos de fundo, e tá tudo bem. Vocês sabem que aqui é uma mãe investidora com duas crianças pequenas em casa, e é isso aí, segue o vídeo. Então você entra ali na sua área logada do Status Invests e você vai alimentando, né, com as suas informações. Os proventos, né, os dividendos, ele já aparece automaticamente, tá? Então você só precisa de alimentar. Quando você compra um ativo, você vai lá e insere, ou quando você vende, você também vai lá e insere a informação de venda e o site já traz tudo detalhado para você, os gráficos, a rentabilidade. É um site muito bacana, ok? Então bora lá pro site do Status Invests que eu vou te mostrar tudo. Então eu entro aqui no site do Status Invests e clico nessa abinha vermelhinha de entrar. Eu vou fazer aqui o meu login, né? Vou acessar o meu e-mail de acesso, colocar a minha senha, né? Digitar aqui tudo bonitinho e vou entrar. Vai entrar direto na minha aba Juliane, eu clico aqui, vou em carteira. Aqui na lateral esquerda, né, eu vou colocar, abrir essa janelinha aqui, essa penúltima janelinha em carteira e vou clicar em composição. E ela vai abrir a composição atual da minha carteira. Então hoje eu tenho aproximadamente 54% do meu patrimônio em ações, 37% em fundos imobiliários, 0,80% no Tesouro e 6,88% em LCI e LCA, tá? Aqui em ações, o meu patrimônio ele tá maior, né? Eu tenho aqui a ação Taesa e eu tenho a ação VEG. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo anterior, né? Dessa questão da empresa VEG? Então, por conta disso, que o meu patrimônio maior está composto, né, está alocado, a maior parte está alocada nas ações, por conta daquele episódio que aconteceu lá com a VEG. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui, né, no vídeo, vou deixar também na descrição, que eu meio que travei parte do meu capital nessa empresa antes de eu começar a investir. Na época lá atrás, em 2020, 2021, que eu fazia day trade e swing trade com ações. Então eu fiz um trade, né, em 2021 e eu travei o meu capital na VEG. Então subiu e eu não quis vender, porque é uma empresa que eu acredito, né, por vários motivos que eu explico tudo nesse vídeo, mas por alguns motivos eu preferi segurá-la em carteira. Então por isso que hoje o meu patrimônio maior está alocado em ações. Eu não quero deixar a minha carteira com esses patamares, com essa porcentagem, mas como eu já disse aqui para vocês, a minha carteira ela ainda está em formação. Ela não tá 100% pronta, porque eu comecei a investir recentemente, né? Tem menos de um ano, então devagarzinho eu vou fazendo os aportes, né? Vou fazendo as alocações ali
em determinados ativos até ela ficar do jeito que eu quero, que vai ser aproximadamente ali 30% em fundos imobiliários, 30% em ações e 40% em renda fixa. Tem bastante chão ainda para eu chegar nesses patamares, né? Mas aos poucos a gente vai fazendo os aportes até conseguir rebalancear. Dando sequência aqui, ó, então eu tenho ações a VEG e tenho a ESA, que a Taesa é uma empresa que eu gosto bastante também, e ela estava num patamar de um preço bem acessível, bem bacana, e eu comecei a comprar dela, né? Comprei no lote fracionário e eu tenho somente 10 ações de Taesa, e VEG eu tenho 200 ações, tá? Por isso que deu esse patrimônio maior. Aqui em fundos imobiliários eu tenho 13 ativos, tá? Que são esses aqui, ó, essa lista de ativos. Tem gente que acha 13 ativos muita coisa, tem gente que acha que é pouco, né? Também vou fazendo rebalanceamento ali desses fundos imobiliários. Eu tenho esses 13 ativos porque eu comecei a investir para os meus filhos e na época eu não sabia que tinha como investir no CPF deles. Então eu estava comprando fundo para eles na minha conta direta, até eu abrir a conta individual deles, né? E aí acabou que depois eu preferi ficar com os fundos deles para mim, para não ter que vender, né, e pagar imposto de renda sobre o lucro. Então eu preferi ficar para mim e aí eu comprei deles, né, dei o dinheiro para eles referente aos fundos e preferi segurá-los na carteira. Por isso que eu tenho esses 13 ativos, tá? Aqui no Tesouro Direto, eu tenho só esse pouco aqui, que é no Tesouro IPCA+, 2045, também pretendo aumentar a minha posição, né? E aqui na categoria de CDBs e LCIs, eu tenho essa LCA, né, do Banco BTG, que na época eu aportei, com uma rentabilidade bacana, também só tenho esse ativo. Então, hoje, a minha carteira ela está basicamente distribuída assim, em 54% de ações e 37% em fundos imobiliários, né? E como eu falei para vocês, é uma carteira que ainda está em construção. Mas eu, sinceramente, gente, só fazendo um paralelo aqui, eu não me atento muito a esse negócio de porcentagem, né? Tem gente que fica muito preso, ligado nisso, no sentido de que assim, agora eu tenho que comprar um fundo imobiliário, esse mês é mês de eu comprar um fundo imobiliário para poder balancear a minha carteira. Mas se porventura existe uma ação que a pessoa acredita, que a pessoa gosta daquela empresa que tá com preço bom, ela vai comprar um fundo imobiliário que de repente não tá num preço tão atrativo e deixar aquela ação para trás, né? Então eu não vou muito por esse pressuposto. Atualmente eu tenho investido a maior parte sim nos fundos imobiliários, né? Para aproveitar essa queda que teve nos últimos meses, nas últimas semanas, em especial. Para quê? Para diminuir o meu preço médio. A gente tem sempre que diminuir o preço médio e não aumentar. Então, a partir do momento que eu falar, não, já está numa composição bacana, né? Eu preciso sim aumentar a minha posição ali em ações e principalmente em renda fixa, mas eu quis estar aproveitando ali os meus aportes em fundos imobiliários. E como não é grande o capital que eu invisto, né, mensalmente, eu vou sempre fazendo essa diversificação de modo para que diminua o preço médio dos ativos e eu aumente a minha rentabilidade, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que tá a rentabilidade da minha carteira. Lembra que no vídeo que eu falo sobre aquela questão que eu travei meu dinheiro em VEG, eu expliquei que a minha carteira está negativa, porque lá atrás, quando eu comprei VEG, ela estava 45 e atualmente ela tá ali oscilando na casa dos 38, 39, tá até que bem próximo do preço que eu paguei, mas ela já teve bem abaixo do preço que eu paguei e aí com isso fez com que a minha carteira ficasse bem negativa, né? Já junto que os fundos imobiliários deram uma considerável queda nas últimas semanas e aí associada a essa ação VEG que eu não comprei para investir, né? Então isso fez com que a minha carteira ficasse um pouco mais negativa, o que não é um problema porque é uma carteira que eu acompanho semanalmente, tá? Não tem problema nenhum eu chegar aqui para vocês e falar, gente, vendi o ativo tal, de repente um fundo que perdeu o fundamento ou é uma empresa que perdeu o fundamento e eu me desfiz, não tem problema nenhum. Mas atualmente todos daqueles 13 fundos imobiliários que eu tenho não perderam os fundamentos, são fundos imobiliários que eu acredito, tá? Futuramente eu vou dar uma rebalanceada, eu acredito que entre 8 e 9 fundos, 10 fundos imobiliários na carteira seja uma quantidade excelente, mas como eram fundos que eu tinha dos meus filhos, eu preferi deixar ali, não quis vender para não ter que pagar o imposto de renda sobre o lucro, né? Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda, mas se eu vender a cota e essa cota tiver lucro, aí
aí sim eu tenho que pagar a porcentagem do imposto de renda daquele lucro que eu tive da venda da cota, tá? Então é muito importante que a gente sempre faça o balanceamento das nossas carteiras. Aqui agora eu vou mostrar para vocês a rentabilidade da minha carteira, então, dados os fatos que eu expliquei para vocês dessa questão da VEG. Então eu venho aqui na abinha do lado esquerdo, clico em rentabilidade e ele já vai mostrar para mim o gráfico. Então, como já tinha visto, né, a minha carteira ela tá abaixo, inclusive, do IBOV, abaixo do CDI, mas uma coisa que eu sempre olho e é muito importante é aqui, ó, o crescimento da minha carteira. Então, nos últimos 6 meses e nos últimos 12 meses, a minha carteira esteve positiva. Ela esteve negativa nos últimos 24 meses, ou seja, nos 2 últimos anos, que foi quando aconteceu aquele episódio, em 2021 ali e 2022. Mas se a gente observar aqui, ó, que nos últimos 6 meses, que é quando eu realmente comecei a investir, os meus investimentos de junho, julho, né, de 2022 para cá, ela tá com uma rentabilidade positiva. Tá? Então, por isso que a minha carteira ela tá abaixo ali do IBOV e abaixo do CDI. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, ó, tem explicadinho tudo ano a ano, ó. Então, 2021 é o ano que ela teve mais negativa, chegou a ficar 26% negativa. Já em 2022, que eu comecei a fazer os investimentos ali em junho e julho, eu já consegui uma rentabilidade bacana de 10,82% ao ano, né? Então, mesmo estando com essa VEG negativa, ainda assim eu consegui sair com ela positiva. E agora 2023, que a gente está praticamente em fevereiro, né, metade de fevereiro, ela já está em 1,11% positiva também, mesmo todos os ativos ou a maioria dos ativos, né, ter tido uma queda bem considerável. Se a gente observar aqui, ó, nos fundos imobiliários, eles estão até que bem distribuídos. Eu consigo, ó, que os fundos imobiliários são esses em azul aqui, ó. Então eu tenho mais ou menos 13% em fundos de papéis, 13% em fundos de tijolos e aproximadamente 11,32% ali em fundo misto. Então, os fundos imobiliários, eles estão até que bem diversificados entre si, né? Igual eu falei, eu preciso aumentar a minha posição em ações e preciso também aumentar a minha posição na renda fixa para poder dar uma equilibrada um pouco melhor. É bem legal esse site do Status Invests porque casa bastante as informações. Eu gosto de ter as minhas planilhas pessoais aqui que eu vou fazer no meu controle, né? É pessoal aqui em casa mesmo. Planilha simples, gente, no Excel, que eu lanço as informações, né? De compra, de venda que eu faço para ter um controle mais próximo, mais direto. E aí eu faço essa planilhinha aqui dos proventos, ó. Então, só para mostrar para vocês como exemplo, em janeiro, os meus proventos todos, né? Os dividendos, tudo que eu recebi, deu um valor total de R$ 48,36. Essa rentabilidade foi maior, foi superior, porque eu recebi os dividendos de Taesa, tá? Lembrando que Taesa é uma ação, e a ação não paga, as ações não pagam mensalmente, elas pagam geralmente a cada semestre, trimestre, mas janeiro foi um mês que eu recebi os dividendos de ações, então por isso que deu essa rentabilidade de R$ 48,00. E se eu olhar aqui, ó, no site do Status Invests, aqui nessa coluna, ó, de janeiro, tá exatamente me mostrando que os meus rendimentos foi de R$ 48,36. Então bate bem certinho as informações, é bem legal. E agora, para a gente ver os proventos, então eu entro aqui na abinha do lado esquerdo, clico em proventos e aí vai me mostrar, né, mês a mês qual foi a rentabilidade, o que eu recebi. Percebe que as colunas elas vão subindo, né, porque à medida que eu vou aportando, comprando novos fundos imobiliários, eu vou aumentando os meus rendimentos mensais. Então ele dá tudo aqui explicadinho, ó, tudo que eu recebi de ações, tudo que eu recebi de fundos imobiliários. Repare aqui em ações, ó, embora a VEG não seja uma empresa com foco em dividendos, o foco dela é de crescimento, ela paga um pouquinho de dividendo sim. Então eu já recebi ao todo mais de R$ 176,00 e já está aqui provisionado, quer dizer, eu vou receber mais 62 da empresa VEG. Então esse é um dos motivos pelo qual eu ainda seguro ela na carteira, tá? Aqui mais abaixo, ó, tá explicando tudo detalhadinho, né? O que cada empresa vai me pagar, o valor de cada fundo imobiliário, ele coloca aqui, ó, último provento. Então eu recebi dia 14 de fevereiro 2,80 do BCFF11, recebi 2,10 de HSLG e assim sucessivamente, né? Ele me explica aqui, me dá todos os detalhes certinho. Só o XPML que eu ainda não recebi,
recebi, ele é um fundo que paga mais pro final do mês, então eu vou receber ele mais pro final do mês, né? Provavelmente dia 24 ali já cai esse valor na minha conta. E aí eu consigo visualizar quando vai cair, a data que vai cair, para fazer o meu controle mensal dos proventos e dividendos ali na minha carteira, tá? Então é um site bastante completo, é um site que vocês viram que a gente consegue, né, alimentando ele, a gente consegue ter o controle de tudo, da rentabilidade, se a gente está positivo, se está negativo, quando que nós vamos receber os nossos proventos, o valor total do capital que eu investi, né? É um site bem bacana. Tem outras ferramentas, tem outras informações, mas eu quis resumir, né, fazer esse compilado hoje só para mostrar para vocês de uma maneira bem resumida como que tá a minha carteira atualmente, né? Então ela tá sim uma carteira negativa por conta de todas essas questões que eu já expliquei para vocês e que tá tudo bem, é uma carteira que eu avalio semanalmente, mensalmente, lembrando que, gente, nada do que eu compro, nada do que eu vendo, nenhum ativo é recomendação, né? Não sou habilitada para isso, é apenas a minha carteira como uma investidora iniciante, foram ativos que eu escolhi a dedos porque algum motivo ou por vários motivos eu julguei que foram pertinentes, né, ter importado eles na minha carteira, assim como na carteira dos meus filhos, né, tem alguns títulos ali semelhantes. Então o vídeo de hoje foi esse para poder compartilhar com vocês a minha carteira, e lembrando que ela ainda está em formação, tem menos de um ano que eu comecei a investir, eu vou aportando na medida que eu vou conseguindo, né, gente? E daqui mais algum tempo eu vou vir aqui mostrar para vocês como que ela já vai estar mais atualizada. Comenta aqui comigo como que você pretende deixar a porcentagem ali, o balanceamento da sua carteira, que porcentagem em renda fixa, que porcentagem em renda variável, que eu acho muito importante saber, e vocês também vão me trazendo dicas, ok? Então se inscreve no canal, curte, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você acha que é importante. Um beijo e até o próximo.